Não sei se você já ouviu sobre o guarda-chuva amarelo. Você já ouviu falar do guarda-chuva amarelo? Essa noite eu vou pregar sobre o guarda-chuva amarelo. Acho que você já deve ter ouvido falar, mas não tem problema, é o guarda-chuva amarelo. E eu quero começar com você mostrando aquela placa ali. Quando você lê aquilo, e eu vou usar então a projeção, você fica à vontade, né? Um olho em mim e outro na tela. Mas quando você vê uma tela como essa, um cartaz como esse, uma escrita como aquela, o que vem ao seu coração? Eu sei o que vem, porque vem no meu também. Toda vez que a gente vê algo assim escrito procurado, você pensa num bandido que está sendo procurado, talvez uma pessoa que mexe com o tráfico de drogas, talvez um assassino, um abusador, ele está sendo procurado. O que vem sempre à nossa mente é alguém que está sendo procurado para ser preso, é alguém horrível, alguém que é péssimo, alguém que fez alguma coisa que não devia fazer. Muitas vezes a gente vê nos filmes, o pessoal mais maduro aqui vai lembrar dos filmes de faroeste, lembra disso? Então tinha lá procurado, em inglês, né, wanted, eles eram procurados, havia recompensas por alguém que dissesse onde estava aquela pessoa, aquele que era procurado. Não é isso mesmo? Não foi isso que veio ao seu coração? Eu tenho certeza que foi. Mas nessa noite eu queria dizer para você algo que é muito especial, que Deus também procura pessoas. Deus não é como a polícia que está procurando traficante, está procurando abusador. Deus está procurando pessoas. Nessa noite, o Espírito de Deus que está nesse lugar, Ele está procurando gente. Deus busca pessoas. Aquela figura ali mostra gente de mãos levantadas, gente como nós estávamos aqui agora, adorando a Deus. E no meio de uma congregação como essa aqui, Deus procura. Pastor, explica melhor esse negócio. Por que Deus procura? A Bíblia fala que Deus procura determinado tipo de pessoas. O primeiro tipo de pessoas que Deus procura, não sei se você está lembrado, se você está acostumado com isso, está nesse texto aí, de Ezequiel 22:30. O texto diz assim: busquei, tem outra tradução que fala procurei, entre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. Que tipo de pessoas Deus busca na terra? Deus busca intercessores. Você pode repetir comigo? Diga: intercessores. Deus busca intercessores. Hoje de manhã eu falei assim: nós temos um lema na igreja em célula, cada casa uma igreja, cada crente um ministro. Mas a gente acrescentou lá na minha área, eu falo cada crente um intercessor. Você sabia que Deus procura intercessores? E na época de Ezequiel, Deus com o coração pesado, a nação estava longe, voltando para os ídolos. Você conhece a história. O povo se tornou cativo, foi levado para a Babilônia, porque voltou as costas para Deus, voltou-se para a idolatria. Você se lembra? E Deus fala assim: busquei entre eles um que se colocasse na brecha, um que erguesse o muro, um que intercedesse em favor dessa terra, para que ela não fosse destruída. Mas não encontrei ninguém. Deus busca, porque a intercessão faz diferença. Você sabia que a intercessão impede que a terra seja destruída? Você sabia que nós precisamos ser intercessores, todos nós? E se você é um líder, principalmente você, todos nós precisamos ser intercessores na terra. Deus procura esse tipo de pessoas. Mas a Bíblia fala para nós que tem um segundo tipo de pessoas que Deus busca. E Jesus, ao conversar com a mulher samaritana, ele disse: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura
diga assim: procura a tais que assim o adorem. Deus está à procura de adoradores na terra. Deus não é uma pessoa carente, uma pessoa esquisita, que fica procurando gente que aplauda Ele. Pelo contrário, nós adoramos a Deus pelo que Ele é, e você sabe que a adoração atrai a presença de Deus, como nós acabamos de experimentar aqui, e onde Deus se manifesta, coisas extraordinárias acontecem, amém? A adoração alegra a terra. A Bíblia fala que na presença de Deus há alegria, delícia. O mundo anda tão triste, tão dividido, tão machucado. A adoração de Deus traz alegria, a adoração de Deus a Deus traz cura. Deus procura. Jesus falou para aquela mulher samaritana: é aqui que a gente deve adorar. Os judeus falam que é lá em Jerusalém. Fala: minha filha, vem a hora, já chegou, que Deus procura verdadeiros adoradores, e não está preso a um local, não está preso a tempo. Deus nos chama para adorá-lo o tempo todo. Deus procura adoradores na terra, amém? Você diz amém, querido? Amém. Pastor, e o guarda-chuva amarelo? Já vai chegar o guarda-chuva amarelo, né? Você já ouviu falar do guarda-chuva amarelo? Não, gente. Aqui em Vitória, comigo, Vila Velha, costuma chover, gente? Costuma? Então, vamos falar do guarda-chuva. Então, diga assim: Deus procura adoradores. Um terceiro tipo de gente, de pessoas que Deus procura, é baseado no texto de Mateus 9, 38 e 39. Jesus, fala para os seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que Deus mande, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Deus deseja tanto trabalhadores, que Ele falou com os seus discípulos: roguem ao Pai, para que Ele mande, para que Ele encontre na terra trabalhadores. Deus está à cata de trabalhadores. Deus busca aqueles que querem servi-lo, não é? Se você está aqui, o pastor deu testemunho de algo que aconteceu, de algo que mudou sua vida. Deus quer tirar pessoas do comodismo. Deus quer tirar pessoas que ficam só na sua zona de conforto, olhando para o Evangelho da perspectiva apenas daquilo que ele vai receber. Mas Deus está dizendo para nós que Ele quer que a gente olhe também da perspectiva de como nós podemos dar, e a Bíblia fala que dar é melhor do que receber. Então diga assim comigo: Deus procura adoradores, intercessores e também trabalhadores. Deus procura para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas possam conhecer o Senhor, para realizar a grande colheita. Você já ouviu falar de Davi? O pastor João Vitor ontem à noite falou de Davi, e eu vou falar um pouco sobre Davi também. Quando a gente olha para Davi, Davi é um exemplo para nós. A gente fala de Davi, a gente olha para a vida dele e a gente se alegra, não é? Você sabia que Davi foi um intercessor? Esses dois textos tem mais, mas eu peguei dois ali, não é? Todos dois no livro de Salmos. No capítulo 5, no verso 3, fala assim: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. E no Salmo 6, verso 9, ele fala assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Quando a gente lê, principalmente no livro de Salmos, sobre a vida de oração de Davi, a gente percebe que Davi era um intercessor. No Salmo 55 ele fala: de manhã, de tarde, ao meio-dia, buscarei o Senhor, apresentarei a Ele o meu clamor. Davi, mesmo sendo um rei, uma pessoa super ocupada, ele parava para buscar a Deus, para interceder pela sua nação, para interceder por ele, para interceder pelo seu ministério. Sabia disso? Davi foi um intercessor, um modelo de intercessor nessa terra. Mas a Bíblia fala para nós também que Davi foi um adorador. Davi foi um adorador. E a Bíblia diz para nós em 1 Samuel 16, 17 e 18: e Saul
respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Você conhece essa história? Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos, e Davi, quando chega no palácio e começa a adorar a Deus, não é? Saul era aliviado, aquele espírito parava de atormentá-lo. Por quê? Porque Davi era um adorador. A adoração faz coisas extraordinárias. Não é meu propósito entrar aqui no detalhe da adoração, mas Deus procura adoradores. E o mais interessante, que me fascina também nesse texto, é que ele era conhecido pelos outros. O oficial fala assim: conheço um filho de Jessé. Conheço. Davi era conhecido porque ele era um adorador. Sabe onde ele começou adorando a Deus? Na calada da noite, escondido, onde ninguém via, mas ele cuidando das ovelhas. Ele passava às vezes as noites adorando a Deus. Foi lá que ele teve experiência, sem ninguém ver, foi no secreto, não é? Não foi no público. Ele se tornou só uma figura pública e de sucesso publicamente, porque ele tinha uma vida sólida no secreto, onde ninguém nem via ele, mas ele estava lá nas madrugadas adorando a Deus. Quando o leão e o urso vinham, ele podia destroçar um urso, um dos animais mais ferozes que existem. Por quê? Porque era um adorador, porque confiava em Deus, porque andava com Deus. Davi era um adorador, e quando ele abria sua boca para adorar a Deus, coisas extraordinárias aconteciam. Davi também era e foi um trabalhador, no sentido do que nós estamos falando aqui. Atos 4:25 diz assim: tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Ou seja, Davi era um homem, o quê? Um profeta. Davi era um homem que anunciava a palavra de Deus. Davi era um homem, né? A Bíblia registra várias das suas palavras, que se tornaram profecias, que nos edificam, que trazem em nós esperança e confiança. Por quê? Porque ele abria sua boca para ser um profeta. Profeta é aquele que anuncia Deus às pessoas. Deixa eu dizer uma coisa: você e eu, se não somos, precisamos ser profetas. Profetas não de que alguém ore em línguas e você interpreta, não é isso que eu estou falando, é que você é um anunciador das verdades de Deus, amém? Por isso que a gente fala que cada crente é um ministro, porque cada crente tem que ser um anunciador de Deus, das palavras de Deus, daquilo que sai da boca de Deus, amém? Amém. Você diz amém? Amém. Pastor, e o guarda-chuva amarelo? Nós vamos chegar lá. Você está ansioso? Não, né? Então, diga assim comigo: Davi foi um intercessor. Davi foi um adorador. Davi foi um trabalhador. Os tipos de pessoas que Deus busca, Deus encontrou em Davi. Davi, ele entendeu o propósito de Deus na sua vida. Segundo Samuel 5:12, Davi fala assim, ele já era rei, e ele fala assim: então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, e o que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Davi havia se tornado rei. Você sabe de todas as lutas que ele passou. E lá em 2 Samuel 5, a Bíblia diz que ele entendeu por que ele foi colocado naquela posição de destaque. Porque ele havia se tornado um rei.
Ele mesmo diz lá, né? Ele estava prosperando por quê? Por causa das pessoas. Sabe por que Deus te constituiu líder e pastor? Não é para você ser famoso, não é para você ter não sei quantos mil seguidores, não é para você escrever livro e ficar falando do seu livro, embora tudo isso possa acontecer, mas isso tem que ser como uma consequência. Deus te levantou por causa de gente, por causa de pessoas. Deus vai fazer muitos aqui prosperar por causa de pessoas. Não é para você ficar rico, não é para você ter não sei quantos apartamentos na praia, embora isso possa acontecer, não tem nenhum pecado nisso, mas a essência de Deus ter levantado Davi é por causa das pessoas, era por causa do povo. A nação prosperou porque ele era fiel, mas porque Deus amava as pessoas. Você diz amém, cara? Amém. Deus te levantou por causa das pessoas. Você está aqui hoje por causa das pessoas. Filha, você sabe que você veio aqui e foi uma bênção esse louvor. Mas Deus vai te visitar hoje aqui ainda mais, viu, filho? Deus vai te visitar muito aqui. E assim, é por causa disso. E Davi entendeu o propósito da sua vida. Davi entendeu o propósito da sua vida. Sabe, uma das coisas que mais me atraiu para o Evangelho, há muitos anos atrás, eu era uma pessoa assim, vamos dizer, normal. Não é? Eu já tinha me formado em engenharia, eu já trabalhava, eu ganhava salário de engenheiro, morava com meus pais, estava cheio da grana, porque eu ganhava salário de engenheiro, não gastava um centavo, porque eu tinha tudo na minha casa. Eu jogava futebol lá, jogava no Atlético, era da seleção, fui campeão brasileiro, mas a minha vida era tão vazia. E eu ouvi a mensagem do Evangelho, e quando eu entendi que Deus tinha um propósito para a minha vida, eu fui atraído. Deus tem propósito para a nossa vida. Davi entendeu, muitos anos, quando ele falou isso, né, se você voltar muitos anos atrás, ele recebeu uma palavra de Samuel, dizendo que ele ia ser rei, mas depois, muitos anos depois, ele entendeu por que ele se tornou rei. Não era para ele ser famoso, embora ele seja muito famoso. A bandeira de Israel tem lá como símbolo a estrela de Davi, mas ele foi levantado por causa de gente, por causa das pessoas, amém? E a Bíblia diz para nós que Davi cumpriu o seu propósito de vida. Atos 13:36 diz assim para nós: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados. A minha pergunta é: você vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida? Eu vou cumprir o propósito que Deus tem. A Bíblia está dizendo para nós que aquele homem Davi, que foi um intercessor, que foi um adorador, que foi um trabalhador, ele cumpriu o propósito que Deus tinha para ele, e isso é algo maravilhoso. Mas será que vai acontecer conosco? Deus tinha um propósito para Davi na sua geração, Deus tem um propósito para nós na nossa geração. Você jovem, você mais maduro como eu aqui, Deus tem um propósito para nós na nossa geração. Você quer cumprir o propósito? Amém? Amém. Pastor, e o guarda-chuva amarelo? Para de pensar no guarda-chuva amarelo, para, né? Todo mundo está me perguntando aqui, dando umas piscadas assim: pastor, e o guarda-chuva amarelo? Que negócio de guarda-chuva é esse, né? Você já ouviu essa mensagem na Bíblia do guarda-chuva amarelo? Não? Nunca ouviram? Pois é, então vai ser a primeira vez. Então vamos lá. Davi, ele foi encontrado por Deus. A Bíblia diz assim em Atos 13:22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você lembra como começou essa mensagem? Eu vou voltar lá só para você lembrar. Não é o guarda-chuva amarelo ainda, tá, gente? Diga assim: Deus procura. Deus procura. Eu mostrei uma palavra para você dizendo procurado. E a gente associa isso a coisa ruim, ao criminoso, ao abusador. Mas eu disse para você que se a polícia procura criminosos, Deus procura pessoas. E eu fui dizendo para você que Deus procura intercessores, Deus procura adoradores, Deus procura trabalhadores. E fui falando para você que em Davi Deus encontrou todas essas coisas. E Davi foi encontrado por Deus. Quando Deus passou os olhos dele em Israel, ele encontrou aquele menino, aquele jovem, que na calada da noite, como eu disse, ficava lá adorando. Não tinha ninguém vendo, mas ele adorava. E o dia que Samuel foi lá na casa de Jessé, Deus falou: vai lá na casa de Jessé, porque lá eu vou levantar o novo rei de Israel. Jessé tinha 8 filhos. Quando Samuel chegou e explicou para ele mandou chamar só 7. Davi era o mais novo. Davi estava cuidando das ovelhas. Quando ele viu Eliabe, que era o filho mais velho, Samuel foi pegar o óleo, né? O chifre com óleo, para derramar sobre Eliabe. E Deus falou assim para ele: não faça isso. Não atente para a sua aparência, para a sua beleza, para o seu exterior, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem olha o exterior, o homem olha a aparência, eu olho o coração. Aí Samuel toma aquela cajadada. Eu imagino que ele se recompõe e fala assim: manda vir seus filhos todos. Mas só tinha 7. E ele conversou com todos 7. E Deus falou: não é ele, não é ele, não é ele, não é ele, não é ele. Aí ele vira para Jessé e fala assim: você não tem mais nenhum filho? E aí ele fala assim: tem. Ele está lá cuidando das ovelhas. Eu nem chamei ele. Ele é jovenzinho. Ele ainda está nas fraldas ainda. Ele fica lá e tal. Ele só gosta de ficar cantando. Ele, E Samuel falou: nós não vamos começar enquanto ele não chegar. Na hora que ele entrou, Deus falou: é esse. É esse. É esse. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Deus não olha aparência. Deus não olha se você mora na zona sul, se você mora na zona norte. Deus não olha se você mora num apartamento de frente para a praia ou se você mora numa comunidade. Deus não está olhando se você é preto ou branco, se você tem muito cabelo ou pouco como eu, se os seus olhos, a cor dos seus olhos. Deus olha é coração. Ele encontrou a Davi, homem segundo o seu coração. Alguém pode perguntar pelo guarda-chuva amarelo? E o guarda-chuva amarelo? Até agora nada, né? Eu já estou no penúltimo slide, nada do guarda-chuva amarelo. Diz assim: Deus procura. Diga assim: Deus procura. Então chegou o guarda-chuva amarelo. Deus olhou e ele encontrou um diferente. A maioria dos guarda-chuvas são pretos, são todos iguais. Nessa foto aí, que eu fiquei não sei quanto tempo procurando na internet, tudo isso aí fui eu que fiz, viu, gente? Fui eu que fiz, viu? Alguém fala assim: pois é, fui eu que fiz. Pergunta nessa noite é: você quer ser o guarda-chuva amarelo? No meio daqueles 8 irmãos,
Deus achou o guarda-chuva amarelo. No meio da nação de Israel, Deus achou o guarda-chuva amarelo. Deus está procurando aqui gente que foi chamado. Eu nem vou falar do seu chamado, mas você sabe que você foi chamado. Mas Deus, gente que quer cumprir o seu propósito que Deus te deu. Homem que quer fazer diferença nessa geração. Homem que tem o coração segundo o coração de Deus. Deus está falando nessa noite: filho meu, dá-me o meu coração, dá-me o teu coração.